O milagre nas bodas de Caná. Em uma pequena cidade chamada Caná, na região da Galileia, algo muito especial estava para acontecer. Era um dia de festa, haveria um casamento, e toda a cidade estava alegre, com música, risadas e o delicioso cheiro de comida sendo preparada. As pessoas andavam apressadas pelas ruas, decorando o local, ajeitando as mesas e se preparando para celebrar um dos momentos mais felizes da vida, o amor. Jesus também foi convidado para aquele casamento. Ele foi junto com sua mãe, Maria, e alguns dos seus discípulos. Eles chegaram com alegria, cumprimentando os noivos e os familiares. Maria observava tudo com aquele olhar de mãe atenta, sempre percebendo cada detalhe. A festa estava linda, cheia de convidados, danças e muita comida. Os músicos tocavam, as crianças brincavam e os amigos se abraçavam. Todos estavam felizes. Era uma celebração de amor e esperança. Mas, no meio de tanta alegria, algo inesperado aconteceu. Algo que poderia trazer muita vergonha para os noivos e estragar aquele momento tão especial. O vinho acabou. Naquela época, o vinho era uma parte muito importante da festa. Servir vinho aos convidados era sinal de alegria, de gratidão e de honra. Mas agora, as jarras estavam vazias. Os servos se olhavam preocupados, cochichando uns com os outros. O que fariam? Como dizer aos noivos que não havia mais vinho? Maria percebeu o problema. Ela viu a agitação dos servos e a preocupação no rosto das pessoas. Então, com o coração cheio de fé, ela se aproximou de Jesus e disse: "Filho, o vinho acabou." Jesus olhou para sua mãe com ternura. Ele sabia que aquele momento era importante, mas também sabia que cada coisa tem o seu tempo. Então ele respondeu com calma: "Mulher, ainda não é chegada a minha hora." Mas Maria, com um coração confiante, virou-se para os servos e disse algo muito especial. Palavras que ecoam até hoje: "Façam tudo o que ele mandar." Os servos ouviram atentamente. Eles não sabiam o que Jesus faria, mas estavam prontos para obedecer. Perto dali havia 6 grandes talhas de pedra, usadas para guardar água. Cada uma podia conter muitos litros. Jesus olhou para aquelas talhas e disse aos servos: "Encham as talhas com água." Sem questionar, eles correram para buscar água. Balde após balde, eles foram enchendo cada talha até a boca. As pessoas olhavam curiosas, sem entender o que Jesus estava fazendo. Afinal, o problema era a falta de vinho, não de água. Quando as talhas ficaram cheias, Jesus disse: "Agora, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." O mestre de cerimônias era o responsável por provar o vinho antes de servir aos convidados. Um dos servos pegou um copo e, com as mãos trêmulas, levou até ele. O mestre pegou o copo e bebeu um gole. Seu rosto se iluminou. Ele ficou impressionado com o sabor. Chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom e, depois que os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora." O noivo ficou surpreso, sem entender o que tinha acontecido. Mas Maria sabia, e os servos também. Eles tinham visto o que Jesus havia feito. Naquele instante, a água havia se transformado em vinho. E não era qualquer vinho. Era o melhor vinho que já haviam provado. O primeiro milagre de Jesus havia acontecido ali, em um simples casamento, diante de pessoas comuns. E aquele milagre mostrava algo profundo. Jesus se importa com cada detalhe da nossa vida. Ele se importa com as nossas alegrias
com os nossos momentos simples e também com os nossos desafios. Naquele dia, a alegria voltou à festa. As risadas se misturaram à música e os corações se encheram de gratidão. Os discípulos de Jesus ficaram maravilhados. Eles viram com os próprios olhos o poder de Deus agindo de forma suave e amorosa. E a fé deles cresceu. Maria, sorrindo, olhou para o filho e sentiu no coração a certeza de que aquele era só o começo. Jesus ainda faria muitos milagres, curaria enfermos, traria esperança aos tristes e mostraria ao mundo o amor do Pai. Mas aquele primeiro milagre, em Caná, tinha um significado especial. Mostrava que Jesus estava presente nas coisas simples, nas celebrações da vida, e que Ele é capaz de transformar o comum em extraordinário. O milagre da transformação da água em vinho também nos ensina algo muito importante. Quando obedecemos a Jesus, mesmo que não entendamos o porquê, algo maravilhoso pode acontecer. Aqueles servos não sabiam o que Jesus faria. Eles apenas obedeceram e, por causa disso, foram testemunhas de um dos momentos mais lindos da história. Às vezes, nós também enfrentamos situações que parecem sem solução. Talvez falte algo em nossa casa, em nosso coração ou em nossa vida. Mas Jesus ainda é o mesmo. Ele continua transformando a tristeza em alegria, a escassez em abundância e o impossível em realidade. Basta fazermos o que Maria disse. Façam tudo o que Ele mandar. Essa é a chave da transformação. Quando seguimos a voz de Jesus, milagres acontecem. Naquele dia em Caná, Jesus não apenas transformou água em vinho, Ele transformou um momento de vergonha em celebração, uma falta em abundância e um simples casamento em um testemunho eterno do poder de Deus. O que parecia pequeno se tornou grande, porque Jesus estava lá. E é isso que Ele faz quando está presente em nossas vidas. Ele entra em nossas histórias e muda o sabor dos nossos dias. Onde há vazio, Ele preenche. Onde há tristeza, Ele traz alegria. Onde há dúvida, Ele revela fé. Onde há água comum, Ele transforma em vinho novo. O vinho simboliza alegria, comunhão, festa e o novo tempo de Deus. Jesus é aquele que nos traz o vinho novo da graça, o amor que nunca se esgota. O milagre das bodas de Caná foi o primeiro sinal de que o reino de Deus havia chegado à terra. Os discípulos nunca esqueceram aquele dia. Eles contavam e recontavam a história, e cada vez que falavam sobre ela, lembravam-se do brilho nos olhos de Maria, da surpresa dos convidados, do sorriso do mestre-sala e do poder silencioso de Jesus, transformando o impossível em possível. As crianças que ouviam essa história, nos tempos antigos, também aprendiam algo precioso. Jesus não começou sua missão com grandes multidões ou reis poderosos. Ele começou em uma simples festa de casamento, ajudando uma família comum. Isso mostra que o amor de Deus está nas pequenas coisas, nos detalhes, nos momentos simples que compartilhamos com quem amamos. E quando convidamos Jesus para estar conosco, seja em casa, na escola, no trabalho ou em uma festa menos, algo sempre muda para melhor. Porque onde Jesus está, um milagre acontece. Imagine as pessoas indo embora da festa, felizes, falando sobre o vinho delicioso, sem nem imaginar que havia sido um milagre. Mas aqueles que sabiam menos Maria, os servos e os discípulos, guardaram aquele momento no coração.
Eles sabiam que tinham presenciado o começo de algo grandioso. Jesus não precisou de palavras fortes, nem de gestos grandiosos. Bastou uma ordem simples, uma fé obediente e o poder de Deus agiu. E assim é até hoje. Ele continua operando milagres nas nossas vidas, de maneiras discretas, mas profundas. Às vezes, o milagre está em um coração curado, em uma lágrima transformada em sorriso, em uma porta que se abre, ou, simplesmente, em saber que Ele está conosco. E a história termina com uma lição preciosa. Jesus transforma. Ele transforma a água em vinho, o medo em coragem, o desespero em esperança e o comum em extraordinário. E se você deixar, Ele também pode transformar sua vida hoje.